Deus, hoje é noite de Santa Ceia, vamos tomar a ceia juntos. O pão que simboliza o corpo do Senhor, o suco da vida que simboliza o seu sangue. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Todos acharam? Deixa as crianças irem para a classinha, vão estudar a palavra de Deus, né? Vamos ficar em pé. Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia. Compartilhe a tua Bíblia com quem está perto de você, para que possamos ler juntos a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. Eu ganhei uma Bíblia do Dia dos Namorados da minha esposa, novinha, letra gigante. Tem coisa que a gente fica até meio triste, né? Mas é uma benção. E mesmo assim eu vou precisar colocar a esposa. Ela vai ficar horrorizada comigo, mas precisa um pouquinho ainda, ó. Novinha. Glória a Deus. Amém? A partir do versículo 16, irmãos. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no... Fale comigo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pode se assentar, por favor. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo nesses dias. E na quinta-feira eu falei sobre o Espírito Santo sendo a pessoa da Trindade que nos protege. Falei sobre esse mundo espiritual e como nós não temos condições de nos defendermos diante de toda a situação que a gente nem enxerga. Pude mostrar alguns textos bíblicos sobre isso. Hoje, o meu tema é sobre andar no Espírito. Eu gostaria de falar com você sobre o andar no Espírito e as consequências de andarmos no Espírito. O que acontece se eu andar no Espírito? E o que quer dizer andar no Espírito? Para isso, eu preciso caminhar um pouquinho com você sobre o entendimento aqui de Gálatas, porque Gálatas é uma carta muito diferente de todas as outras. A carta de Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu com o objetivo de falar sobre a graça, que nós somos justificados pela fé.
O tema de Gálatas é este. Quando você escreve uma carta para alguém, você tem um objetivo. Você quer dizer algo. Ninguém escreve uma carta sem um objetivo. E quando Paulo escreveu essa carta, assim como também todas as outras cartas que estão nos evangelhos, nas cartas paulinas, as cartas de Lucas, cartas joaninas, todas elas têm um objetivo. Mateus, quando Mateus escreveu o evangelho de Mateus, ele queria dizer que Jesus era o rei. E se você for ver o evangelho de Mateus, ele é muito diferente do evangelho de Marcos, porque Marcos queria dizer que Jesus era o servo, que é diferente do evangelho de Lucas, porque Lucas queria mostrar que Jesus era o filho do homem, que é diferente do evangelho de João, onde João quer dizer que Jesus é o verbo, o próprio Deus. Então, de acordo com o que cada um quis escrever, eles acentuaram mais aquilo. O evangelho de Marcos é cheio de milagres. Por quê? Porque quer mostrar que Jesus fez as coisas para as pessoas, que Jesus fazia pelas pessoas. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele estava falando sobre justificação pela fé. Justificação é o que nos torna justos. Justificação é uma doutrina. É a doutrina que mostra como é que o homem vai chegar no céu. Porque nenhum de nós conseguiremos chegar no céu se Deus não nos perdoar. E justificação é o ato de Deus que faz com que o homem seja perdoado, seja justo para poder entrar no céu. Justificação é um ato de Deus que faz com que eu possa entrar no céu. E Paulo então escreve para essas igrejas da Galácia. Imagine a região aqui do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Bauru, lá para cima, Franca. E Paulo escreve para uma região como essa, a região da Galácia. E ele então envia uma carta para todas as igrejas, falando que ninguém vai para o céu por meio da lei. As pessoas só vão para o céu se forem por meio da fé. E Paulo quer mostrar isso na carta. Que ninguém vai para o céu por meio de obediência à lei. As pessoas só vão para o céu se forem salvas pela fé. E Paulo começa essa carta. Carta que acabou expondo até um dos apóstolos. Porque o que aconteceu? Muitos dos apóstolos, no primeiro século, quando Paulo começou a escrever, quando João começou a escrever, quando Lucas começou a escrever, o próprio apóstolo Pedro, quando eles começaram a escrever e a formar as doutrinas, a igreja não existia como nós a vemos hoje, como uma placa. A igreja ela se reunia nas casas, e a maioria dos cristãos confundiam entre ser cristão e ser judeu. Tanto é que se você for ler o livro de Atos, vocês vão ver que no capítulo 2 de Atos, quando eles saíram do cenáculo, eles receberam do Espírito Santo. E logo em seguida, no capítulo 4, quando Pedro e João vão ao templo orar, mas vão fazer o que no templo? Eles agora não precisavam mais do templo, eles tinham que fazer a igreja. O templo era para o judeu, mas não havia ainda essa separação, havia uma certa confusão do que era realmente o cristianismo. O cristianismo só vai ser regularizado e estampado de maneira muito clara a partir do capítulo 18 do livro de Atos, que eles começam a ser chamados da seita do caminho, quando eles começam a não ser mais bem vistos dentro do templo, dentro da sinagoga. O apóstolo Paulo já era cristão e continuava indo na sinagoga para pregar. Até que a igreja começa a se reunir nesse formato que nós temos, nas casas. As pessoas se reuniam para ler a palavra de Deus. E aí começa uma perseguição muito severa sobre a igreja, por parte dos judeus e por parte do Império Romano. Tanto é que o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, se converte em meio a essa perseguição, quando ele vai para a estrada de Damasco procurando fazer mal para os cristãos, e ali o Senhor Jesus se manifesta para ele e ele se converte. Então a igreja ela não era muito clara nesta época. E o apóstolo Paulo então envia uma carta para esta região, onde tinham muitas igrejas. Existia a igreja lá perto de São Carlos, de Araraquara, as igrejas espalhadas. E ele faz uma carta para as igrejas da Galácia. Então não foi endereçada uma carta clara para uma igreja só. Como nós temos a carta aos Filipenses, que foi diretamente para a igreja de Filipos. Então nós temos uma carta que foi para uma região. E o objetivo então era
levar as pessoas a entender sobre a salvação delas. Que a salvação é por meio da fé e não por meio da justificação. E houve um certo conflito, porque no meio de tudo isso, irmãos, no capítulo 2, volta um pouquinho, nós precisamos entender um pouquinho a carta para você chegar aqui no capítulo 5. No capítulo 2, quando o apóstolo Paulo está escrevendo, diz que ele teve que repreender um homem que não estava entendendo muito bem sobre isso. Capítulo 2, versículo 11. Achou? Acharam? O que está escrito? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia. Quem que era Cefas? Pedro, o apóstolo Pedro. Agora eu vou continuar lendo. Você já sabe que Cefas é o apóstolo Pedro? Então leia e acompanhe comigo. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Ou seja, o apóstolo Pedro não era irrepreensível. Ué, mas o que Pedro está fazendo de errado? Pedro está fazendo alguma coisa de errado? Sim. O que ele estava fazendo de errado? Versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se temendo os da circuncisão. Então o que Paulo fez? O que Pedro estava fazendo? Eu vou continuar lendo, mas o que Pedro fez? Pedro, quando estava com os gentios, o que são os gentios? Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são judeu e não eram também cristãos. Haviam 3 classes de pessoas no Novo Testamento: judeu, gentil, na época de Jesus já existiam gentios, aqueles que não eram cristãos, todos que não eram judeus eram gentios. E aí de repente vem uma terceira classe, que são os cristãos, que somos nós. Então só existiam judeus e gentios. Quando Pedro estava com os gentios, com aqueles que não eram judeus, ele comia junto com os gentios. Quando chegou Tiago, o irmão de Jesus, quando Tiago chegou, ele olhou e falou assim: bom, agora eu vou me afastar dos gentios porque eu vou ficar com os judeus. Eu tenho que viver como judeu porque eu sou judeu. E Paulo exortou Pedro e falou: ei, vamos continuar lendo? Versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E aí é uma discussão ali, um clima fica quente, né? Paulo olha para Pedro e fala: você é judeu e vive que nem os gentios, e agora você quer que os gentios vivam que nem os judeus? A igreja estava se formando, mas havia aqui um problema. Fale comigo, havia um problema. Bom, vocês estão vendo que há uma discussão entre Pedro e Paulo. Então, tinha um problema, certo? Deixa eu te ajudar. Qual é o problema? O problema é que Pedro estava servindo a Deus e queria que aqueles que estavam servindo a Deus de outra maneira copiasse ele. Que as pessoas fossem como ele, sem, muitas vezes, ter passado pela conversão. Estavam vivendo, a igreja tinha que viver como os judeus, e os judeus tinham que viver como os cristãos. Estava tendo um conflito. Vou resumir para você. 2 grupos, cada um buscando a Deus de um jeito. E não tem como fazer isso, irmãos. Ainda que as pessoas digam assim: todos os caminhos levam a Deus, não é verdade. Porque se fosse, Paulo não teria discutido com Pedro. Se todos os caminhos levam a Deus, Paulo não teria tratado com Pedro aqui, repreendido Pedro na frente de todo mundo. Paulo devia ter falado assim para Pedro: ó Pedro, puxa, você está fazendo eles, gentios, viverem como judeus. Mas tudo bem, não importa, todo caminho leva a Deus, fica aí na sua que eu vou na minha. Ele fez isso? Não fez.
Isso quer dizer, irmãos, que muitos conceitos que entraram no nosso coração não são verdades. Como esse, que todos os caminhos levam a Deus. Porque se todos os caminhos levassem a Deus, Paulo não discutiria com Pedro por uma coisa tão simples que era uma questão de comportamento. Só que os nossos comportamentos podem nos levar para longe de Deus. Sim ou não? Se eu começar a viver uma vida dissoluta, uma vida repreensível, se eu começar a viver uma vida errada, daqui a pouco eu estou longe de Deus. Eu conheço amigos, pessoas que não são amigos, não é verdade, são pessoas que eu conheço, gosto, mas que têm uma admiração muito grande pelos judeus. E daqui a pouco já estão usando kippá, estão usando talite, estão fazendo, daqui a pouco o culto passa a ser um culto judaico. E a igreja deixa de ser igreja e passa a ser uma sinagoga. Sendo que nós somos igreja. Nós não somos judeus. Nós somos igreja. E se um judeu se converter, ele vai se tornar um cristão. Ele se torna um cristão. Então Paulo para aqui e ele diz assim: ei, existe uma atitude de vocês que está errada e isso vai afastar vocês de Deus. Precisa mudar. Não, mas olha, pense comigo, hein? Nós estamos agindo que nem os judeus. Os judeus são muito mais sérios do que vocês. Nós, judeus, nós temos todos um conjunto de leis que nós obedecemos. Nós vamos ficar na nossa lei, porque isso vai melhorar o nosso cristianismo. Paulo olha e fala: não vai. Não vai, e vocês podem parar de fazer isso. Não, mas nós judeus, nós temos a Torá, nós temos os 10 mandamentos. Nós temos comidas que nós podemos comer e comidas que nós não podemos comer. Nós nos santificamos muito mais do que vocês cristãos. Então nós vamos ser cristãos com princípios judaicos. E vamos ser crentes muito melhores, porque nós temos um monte de coisa para seguir. Nós somos obrigados a fazer mais do que vocês. E Paulo diz: não vai dar certo. Apesar de vocês quererem fazer tanta coisa por sacrifício, isso não vai te levar para perto de Deus. Pelo contrário, vai te afastar. Porque se nós estivermos contra a palavra de Deus, tudo que está contra a palavra de Deus nos afasta de Deus, não nos aproxima de Deus. Ainda que seja por sacrifício, ainda que a gente faça mais do que os outros esperam, até mesmo mais do que Deus espera. Não foi o que Deus pediu, e se Deus não pediu, Ele não vai se agradar. Eu quero que você olhe, por favor, para o capítulo 5 agora, porque nós vamos voltar para o capítulo 5. Mas olhe para o versículo 1 do capítulo 5. O que diz o capítulo 5, versículo 1? Vamos ler juntos? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos ler novamente, só o comecinho? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E o restante? Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. E Paulo está dizendo: ainda que vocês queiram fazer tudo o que os judeus fazem, que parece ser muito bom, vocês têm que se livrar disso agora, têm que parar e viver o cristianismo que Deus tem para nós. O evangelho que Deus tem para nós. Não o que os homens nos ensinaram, não o que o Talmud diz, mas o que Deus diz, porque eles estavam presos nas leis dos homens, no que o Talmud dizia. E se algum judeu perguntasse para outro judeu: mas por que nós fazemos isso? Na Bíblia não fala isso, na Torá não fala isso. Mas eles diziam: nós temos que seguir o Talmud. Porque são leis ensinadas, interpretadas. E quando a gente começa a interpretar muito o que Deus falou, que é muito claro, nós vamos começar a criar doutrinas erradas. Por isso que nós precisamos viver como disse Lutero, somente as Escrituras. É só as Escrituras. Nós lemos a Bíblia e entendemos o que a Bíblia diz. A Bíblia é fácil de ser entendida. É só lermos. É só lermos. E nós vamos começar a entender a vontade de Deus. Bom, dentro disso então, Paulo diz: não adianta você querer se esforçar em fazer o que os homens querem, você precisa ser livre e fazer o que o Evangelho quer. Porém, aí vem o texto que nós lemos: vocês não vão conseguir fazer isso, a menos que vocês andem no Espírito. E é o texto que nós lemos nesta noite, que é o tema desta noite: andar no Espírito e suas consequências. Paulo diz no versículo 16, e ele encerra o pensamento dele no versículo 25, falando a mesma coisa. No versículo 16 ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e não faça, jamais faça,
jamais satisfaça a concupiscência da carne. Concupiscência da carne é o desejo da carne. É o desejo da carne. Não faça o desejo da carne. Faça o desejo do Espírito. Ande no Espírito. Mas qual é o desejo da carne? Bom, ele vai falar aqui alguns desejos da carne. Mas lembre-se, um dos desejos da carne era o povo olhando aqui dizendo assim: não, nós precisamos guardar o sábado. Nós não devemos comer certas carnes. Nós temos as nossas festas de luas, que o povo de Israel sempre fez. Esse é o nosso desejo. E Paulo diz: vocês precisam andar no Espírito. Porque se vocês não andarem no Espírito, vocês vão acabar fazendo os desejos do seu coração. Mas as nossas festas, e as nossas comidas, e as nossas roupas, os nossos rituais, tudo que nós aprendemos dos nossos pais, nós temos que preservar isso, os que os nossos pais nos ensinaram. Eu já estou ficando cansado de fazer isso, você está entendendo, né? Aí Paulo fala: você tem que parar de fazer o que a tua carne quer, porque isso vai te levar para longe. Se você andar na carne, você vai fazer o que a carne quer, você vai se prejudicar. Hoje a tua intenção é fazer coisas boas, mas na carne não vão aparecer somente as coisas boas, vão aparecer as coisas ruins também. E Paulo então diz assim: você precisa andar no Espírito. O versículo 25, ele termina o pensamento dizendo assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você precisa andar no Espírito. Querer fazer as coisas boas na carne não vai dar certo. Vocês vão acabar fazendo bobagem. Sabe por quê? Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é que se eu não andar no Espírito, vou inverter, vou colocar na condição positiva. Se eu andar no Espírito, eu não vou fazer o que a minha carne quer. A minha carne aqui, ela quer fazer coisas boas. Eu quero guardar os mandamentos, eu quero guardar as cerimônias, eu quero guardar tudo que os meus pais me ensinaram, eu quero guardar. Tá, você vai fazer isso? Isso é na carne. Você está deixando a vontade de Deus. Se você deixar a vontade de Deus e não andar no Espírito, outras coisas vão aparecer junto com isso. O que vai aparecer com isso? Vamos ver. O que a carne apresenta? Porque a carne, ela quer colocar a sua vontade. O versículo 19 diz assim: ora, acharam? As obras da carne são conhecidas e são o quê? Prostituição. Não preciso explicar. Preciso? É obra da carne. Não, mas Paulo, para. Eu estou querendo dizer para você que eu quero fazer a vontade dos nossos pais. Eu quero andar segundo o que eu aprendi, segundo a minha tradição judaica. E Paulo diz: essa tua intenção é boa, mas ela é fora da vontade de Deus. Se você andar fora da vontade de Deus, outras coisas vão aparecer. E uma delas é a prostituição. Não só isso. O que mais que vai aparecer? Versículo 19. Impureza. E a impureza aqui está falando de coisas imorais. Nós, seres humanos, somos imorais por natureza. Nós, seres humanos, temos uma natureza imoral. Deus tem uma natureza moral. E nós temos uma natureza imoral. Querer andar fora do Espírito é correr riscos, porque a nossa natureza é imoral. Eu tenho muitos pais que são muito macho, mãe que são muito mulher, e tiveram filhos que se corromperam moralmente. Pessoas apaixonadas por Deus, mas que seus filhos se corromperam moralmente, porque o ser humano, ele é imoral. E não adianta você, na sua força, querer estabelecer o que é certo e errado dentro da sua casa. Porque se Deus não te ajudar, você não vai vencer. Não há como você proteger a sua casa de coisas que são espirituais. Não há como. Eu gostaria muito de poder proteger a minha família e minha geração com as minhas forças. Mas já entendi que não tem como. Eu não consigo nem me guardar, quanto mais guardar os outros. Eu não consigo nem me proteger, como é que eu posso proteger os outros? Aqui imoralidade está falando de
imoralidade na questão de impureza, está falando de coisas imorais. Que mais? Lascívia. O que é lascívia? É aquela forma sensual de se vestir, de falar. Sabe o que é lascívia? É uma forma sensual de viver. Me perdoe, mas eu fico horrorizado quando os crentes colocam no Facebook aquelas imagens assim. Já viram isso? Qual que é a tua vontade? O que você pensa em fazer, Marcelo, quando você vê uma foto dessa? Não fala. Já viram foto assim? Mas por que a gente está fazendo isso? Anda no Espírito que você não vai fazer isso não, meu irmão. Pode andar no Espírito que você não vai fazer isso. Ande no Espírito que você não vai fazer isso. Isso são situações da carne que a gente nem percebe, mas começa a nos seduzir. E a pessoa não faz isso porque ela está querendo denegrir a imagem dela. Ela nem percebe o que ela está fazendo. Ela não está fazendo isso porque ela quer escandalizar os outros ou porque ela quer ficar feia no Facebook. Ela não percebe, mas isso são situações de não estar vivendo no Espírito. Porque quando eu não ando no Espírito, irmãos, quando eu ando segundo a rota deste mundo, eu vou me vender segundo o que o mundo mostra. E o que os outros fazem, eu vou querer fazer igual. Então, Paulo diz para os judeus, você precisa se libertar das tradições, você precisa deixar de andar na sua carne e andar pelo Espírito. Andar no... Continua lendo. Idolatria, não preciso explicar o que é idolatria. Feitiçaria, Brasil, explicar o que é feitiçaria? Não precisa explicar o que é feitiçaria. O Brasil é um dos países mais feiticeiros do mundo, não é a África não, é o Brasil. Aqui tem feitiçaria de todo tipo. Até o coitado do gato preto já entrou no rolo. Tem nada a ver o gatinho e ele já... Nós somos o país mais feiticeiro que existe no mundo. Para casar, pega um alho, enrola na linha, dá 5 pulinhos, joga para trás na casa do vizinho. Vai casar, vai casar. Se o vizinho não fizer nada com você, você vai. É um país feiticeiro, passar embaixo de escada, horóscopo. A gente gosta de tudo, a cor do dia, o número da sorte. O Brasil é o país mais feiticeiro que existe no mundo. Isso é contra Deus. Aí você fala assim, mas como é que isso entrou então na nossa cultura? Eu vou te falar como entrou. Acompanhe. Nós queremos fazer como os nossos pais fizeram. Nós queremos andar nos nossos costumes. Nós queremos fazer para Deus o melhor. E Paulo diz, não vai dar certo. Vocês vão se afastar do Evangelho e vão cometer coisas absurdas. E hoje, quando a gente se converte, irmãos, quando a gente tem Jesus no coração, a gente vê coisas que a gente fazia no passado, que a gente olha e fala, é um absurdo aquilo que eu fiz, não é? Não é verdade? Eu olho para algumas coisas que eu fiz no meu passado, que eu olho e falo assim, não é possível que eu cheguei a fazer um negócio daquele. Que eu acreditei nisso. E eu acreditava. E gostava. E achava que ia dar certo. Tinha 12, 13 anos, coloquei um prato com água, peguei uma vela e fiquei deixando cair a cera. Para ver qual a letra que ia formar da pessoa com quem eu ia casar. 12, 13 anos. Cadê isso? O que é isso? O que é isso? Fala para mim, o que é isso? Qual é o nome disso? Não, é brincadeira da vela. Hã? É brincadeira da vela? É feitiçaria. Quem me ensinou? Quem estava perto de mim. Mas quem estava perto não estava falando, vamos ser contra Deus. Vamos fazer tudo que é contra Deus, nós vamos matar, contra Deus. Não, ninguém fez isso não. As pessoas olhavam assim, é assim. E eu ia, fui junto. Até que eu decidi entender quem é o Senhor Jesus Cristo. E aí, se eu decidir entender quem é Jesus Cristo, eu preciso me livrar disso. Você precisa se livrar disso. Você não pode viver mais assim. Ou você anda na carne e se afasta, ou você anda no Espírito. Tem que andar rápido. Vamos lá? Só vou passar. Não dá tempo de ministrar isso. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. O que é porfia? Aquela disputa dentro de casa. Disputa, contenda, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Dissensões é divisão. Divisões dentro de casa.
Não dá tempo de falar sobre isso, né? Divisão do dinheiro do homem, divisão do dinheiro da mulher, isso é meu, isso é seu. Se o filho é uma bênção, é meu. Se o filho é uma maldição, é o teu filho. Tudo é assim, divisões. Facção, quando se escolhem princípios. O que é uma facção criminosa? Quando as pessoas se reúnem e criam seus princípios para fazer o mal. Tem pessoas que que têm facção dentro de casa. Eles criam suas ideologias e como é que eles vão conduzir suas casas, suas famílias. Não, ninguém fala mais com o tio. Não quero que ninguém mais fale com os primos. Eu não quero que mais ninguém... Isso é uma facção. Cria-se uma lei dentro da família para que ninguém mais avance. Não, aqui nessa casa aqui ninguém vai fazer mais isso. E vai se criando linhas e direções. Então, se eu não andar no Espírito, eu corro risco. Porém, se eu andar no Espírito, eu não vou permitir que a carne prevaleça sobre mim. Eu preciso andar no Espírito para que a carne não prevaleça. Segunda coisa, se eu andar no Espírito, eu vou desfrutar do que o Espírito tem para mim. O versículo 22 diz o quê? Mas o fruto, olha só, o fruto, não é um fruto, não é os frutos, nem as divisões dos frutos, não, é o fruto, um só. O Espírito é um, e nele se manifestam muitas coisas. Deus não se divide. Mas o fruto, do Espírito, o que traz sobre nós? Amor. Uma casa com amor, uma família com amor, pessoas que se relacionam no amor. Alegria. Passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas nós temos a alegria do Espírito. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, disse Paulo em Filipenses, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, porque perto está o Senhor. Eu posso ter um coração alegre porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Se eu andar no Espírito, eu vou desfrutar das coisas do Espírito. Alegria. Que mais? Longanimidade. O que é longanimidade? É aquela condição tardia, né, de perder a paciência. Tem gente que diz assim, eu preciso contar até 10, senão eu explodo. Você não precisa contar até 10. Você precisa ter o Espírito Santo em você dirigindo a sua vida. Você não vai precisar contar até 10. Porque o Senhor vai te dar a paz para você aguentar o que você tem que aguentar. Jesus foi um longânimo. Ele foi até a cruz por nós. Morreu por nós. Ele foi longânimo. Que mais que o Espírito Santo vai proporcionar para nós? Benignidade. Benignidade é diferente da bondade. Olha só, benignidade e bondade. A benignidade é a ação, quando eu faço algo bom. Algo de bom. A bondade é o meu caráter, um caráter bom. O crente precisa sempre pensar o melhor dos outros. O crente não faz nada. Quando eu falo crente, é o ser humano que crê no Senhor Jesus Cristo. O ser humano que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Deus e Salvador, ele não pode planejar o mal para os outros, ele tem que pensar o melhor dos outros. Aquele que ama Deus não faz as coisas para ficarem pior, ele faz as coisas para ficarem melhor. É o nosso caráter, é o caráter do Espírito que está em nós. Se eu andar no Espírito, eu vou desfrutar disso. Se eu não andar no Espírito, eu vou desfrutar da carne. A carne, ela é ciumenta, ela é violenta, ela só procura seus próprios interesses. Bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso eu vou experimentar se eu deixar o Senhor dirigir a minha vida, se eu andar no Espírito. Eu preciso andar no Espírito. Aí você deve fazer a seguinte pergunta nessa noite para a gente poder se preparar para a ceia. Você tem que fazer a seguinte pergunta. Bom, mas como é que eu ando no Espírito? Uma pessoa inteligente pode perguntar isso? Obrigado. Eu vou te responder então. Como é que eu ando no Espírito? Eu preciso andar no Espírito. Eu já sei que se eu andar no Espírito, as obras da carne não vão influenciar a minha vida e eu vou desfrutar das obras do Espírito. Mas como é que eu ando? Bom, vou continuar lendo então, versículo 24 e versículo 25. Estamos juntos? E os que são de Cristo Jesus, o quê? Crucificar a carne, com suas paixões e concupiscências, seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Crucificar a carne. Então agora eu preciso voltar um pouquinho, Gálatas capítulo 2, versículo 19.
O que Paulo fala em Gálatas 2,19? No meio do versículo 19. Estou crucificado com Cristo. Se eu andar no Espírito, as obras da carne não vão se manifestar em mim. O que vai se manifestar em mim são as obras do Espírito. Se eu andar no Espírito, eu não vou olhar para coisas que parecem ser inofensivas, parece ser uma bobagem. Parece ser uma bobagem o negócio do gato preto, de passar embaixo de escada. Essas questões de número, é bobagem isso é bobagem. Se eu andar no Espírito, aquilo que parece ser uma bobagem, não chegará sobre a minha vida, porque na verdade não é bobagem, isso me desvia. Me desvia dos princípios santos. Me desvia do que é de Deus. Foram assim os desenhos animados, desde 1960. Alguns séculos atrás as bruxas eram queimadas. Hoje ser bruxo é uma virtude. Ganha-se muito dinheiro em ser bruxo, tem status. Mas isso não passou de um dia para o outro. Isso vem o Walt Disney mostrando as bruxas. E vai me dizer que você não gostou da Malévola. Quem fez o papel da Malévola? Jolie, isso. Até a bruxa ficou bonita. Então isso é trabalhado. Me ajude, qual que é o sexo da pantera cor-de-rosa? Não fala, nós podemos ser presos. Não temos medo de ser preso. Mas vai pensando no que foi colocado. Isso foi um processo. Coisas inocentes, né? Coisas inocentes. Se eu andar no Espírito, eu não vou ver as coisas de maneira tão inocente. Eu vou olhar para aquilo que Deus quer que eu olhe. E eu vou ser sério com as coisas de Deus. O que Deus disse que eu posso fazer, eu posso fazer. E o que Deus disse que eu não posso fazer, eu não posso fazer. O que Deus disse que é santo, é santo. O que não é santo, é profano. O que é justo, é justo. O que não é justo, é injusto. O que é limpo, é limpo. O que não é limpo, é puro. E assim eu vou viver a vontade do Senhor. Eu preciso andar no Espírito. Como? Preciso crucificar a minha carne. Gálatas 2:19, estou crucificado com Cristo. Versículo 20, logo já não sou eu quem? Mas Cristo vive em mim. Se eu me crucificar, agora eu preciso entender que isso é espiritual, amém, irmãos? Amém? Eu não quero, apóstolo, fala, irmã. Ai, meu marido está aqui no banheiro crucificado, ele acabou de subir num banquinho e pregou a mão e o pé e está aqui. É uma brincadeira, amém? Brincadeira não, é uma forma de entender espiritualmente isso. Crucificar com Cristo. Cristo morreu na cruz. A carne está presa lá. A carne está lá. Antes de Jesus subir na cruz, ele disse para o Pai no jardim de Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus foi para a cruz. Você sabe, já preguei sobre isso. Lá em Hebreus diz que o Pai escutou o que Jesus orou no Getsemane. E o Pai disse: Filho, se você não quiser, não precisa mais morrer por eles. Mas Jesus foi até o fim. Ele fez a vontade do Pai e não a vontade dele. A vontade dele era de abandonar, porque ele sabia o que ele ia sofrer. O seu suor no Getsemane se tornou em gotas de sangue, porque ele sabia o que ia acontecer com ele naquele momento que antecedia a cruz. A cruz, irmãos, a morte de Jesus na cruz foi muito simples, mas o chegar até a cruz foi escarnecedor. A Bíblia diz em Isaías que quando as pessoas olhavam para Jesus na cruz, escondiam os olhos assim, não conseguiam olhar para ele, tal era a deformação que ele estava. Quando eu vou para a cruz, eu coloco ali a minha vontade, e eu deixo agora a vontade de quem? Do Espírito. Eu preciso andar no Espírito. Eu preciso fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. A minha vontade, ela pode parecer até santa e justa. A minha vontade pode parecer até boa, como os judeus. Olha a nossa vontade. Nós vamos fazer o que os judeus fazem. É muito mais santo do que os cristãos fazem.
E olhando, irmãos, se você for julgar o que os judeus fazem hoje e o que nós fazemos como igreja, eu vou te dizer que eles são muito mais sacrificiosos do que nós. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia, o judeu ora sempre. Se estiver nevando em Jerusalém, eles vão até o Muro das Lamentações. O judeu pode estar em qualquer lugar do mundo, ele guarda o dízimo o ano inteiro, depois ele manda para Israel. Eles fazem muito mais sacrifício do que nós. Olhando, parece que eles são até melhores que nós. Mas Paulo diz assim, não adianta. Vocês estão fazendo isso na carne, não agrada a Deus e vai afastar vocês de Deus. E dito e feito, hoje a nação de Israel, não sei se você sabe, mas foi a primeira nação no mundo até a passeata gay. A primeira passeata gay do mundo foi feita lá em Jerusalém. Hoje em Israel, se você for numa loja de artigos religiosos de Israel, você vai encontrar um olhinho azul para dar sorte. Porque entrou dentro do judaísmo a cabala, que é um espiritismo judaico. Se não andar no espírito, com o tempo nós nos afastamos do que é certo. Vamos começar a fazermos as nossas facções dentro da nossa casa, tentando proteger a nossa família, e não vai funcionar, porque o único que pode nos proteger é Deus. Precisamos andar no Espírito. Você precisa andar no Espírito. Você precisa falar para o Espírito Santo, Espírito Santo, essa é a minha vontade, e eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. Qual é a tua? A tua é que o meu casamento, que eu ame meu marido, mesmo depois de tudo que ele me fez. A tua é que eu ame minha esposa, mesmo depois de tudo que ela me fez. Qual é a tua vontade, Senhor? É que eu não quebre minha aliança jamais. A tua vontade é que o meu casamento é até que a morte nos separe, porque o que o Senhor ajuntou não separe o homem. Essa é a tua vontade? Então eu vou crucificar a minha vontade, porque a minha vontade, o Senhor sabe, mas eu vou fazer a tua. Qual é a minha vontade, Senhor? Colocar meu filho para fora de casa, porque ele usa todo o meu dinheiro com droga, eu não aguento mais isso, não quero mais. Essa é a minha vontade. Qual é a tua, Jesus? O quê? Qual é a tua, Senhor? Hã? Como? Que os filhos são herança tua? Que os filhos são teus, não são meus? Ah. E que se ele está fazendo isso é porque eu errei em algum momento? E que eu preciso amar ele? E mostrar o teu amor? Então, Senhor, eu preciso me crucificar, porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Então eu vou morrer para mim mesmo, para fazer a tua vontade. É assim. Cristianismo é assim, irmãos. É entregar. E deixar Deus fazer em você. Nem eu, que sou um pastor, me converti com 21 anos, tenho 53, nem eu, se tentar fazer as coisas na minha carne, vou conseguir agradar a Deus. Ninguém. Não há ser humano. Paulo não conseguiu e Pedro foi cobrado. Paulo fala em Romanos 7, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Isso quer dizer que eu preciso andar no... Fale comigo, eu preciso andar pelo Espírito. E eu gostaria muito que você orasse sobre isso nessa noite. Que você todos os dias ao sair de casa, você pudesse falar para Deus, Senhor, eu quero andar na tua vontade. Eu quero andar segundo a tua vontade. Não segundo a minha, mas segundo a tua. Me ajuda, Senhor. Me mostra qual a tua vontade. Qual a tua vontade? Incline sua cabeça, por favor. Vamos orar. Eu acho que você pode refletir aqui sobre algumas coisas que estão diante de você na sua vida. Todos nós temos nossos momentos de conflitos, de dificuldades. Todos nós temos problemas, ou familiares, ou financeiros. A carne vai dizer assim para você, vai lá, procura o agiota, troca um cheque com ele, resolve logo. A carne vai falar isso. O Espírito vai falar, não faça isso. Aí você vai falar assim, nossa apóstolo, você está falando isso, mas onde está escrito isso na Bíblia? Olha, eu vou te falar uma coisa. Tudo que é contra os princípios de Deus são fáceis.
Você sabe o que é agiotagem? É um dinheiro que ele já ganhou em cima de outra pessoa que ele destruiu. E ele vai te emprestar esse dinheiro amaldiçoado para você usar. Como que você vai ser abençoado? Sendo que Deus diz em Malaquias 3:10, traga o dízimo, eu vou abrir a janela do céu sobre você. E aí você deve estar falando assim, mas está demorando sobre a minha vida, apóstolo. Tem horas que demora, irmãos. Tem horas que nós passamos tanto tempo sem semear, que agora demora para aparecer os primeiros frutos. Mas se você espera em Deus, virão as chuvas, aparecerão os frutos, e desses frutos surgirão novas sementes, para que você possa semear e ser abençoado. Só que tem o tempo. Aqui em Gálatas mesmo diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. De Deus não se zomba. Se você fez do teu casamento um lugar de muita raiva, de muita briga, de muita discussão, se você xingou muito sua esposa, agora você se converteu, você quer que tudo isso desapareça de um dia para o outro? Calma, vai desaparecer. Mas agora é o tempo da semeadura. É o tempo de você semear o que o Espírito Santo quer que você faça. E aí vai aparecer um novo fruto. Um novo fruto. Pai, nós estamos aqui nesta noite e queremos tomar a ceia juntos. Somos teus filhos, te amamos, somos lavados pelo teu sangue. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude a andarmos no teu Espírito, a matarmos, a crucificarmos a nossa carne para fazermos a tua vontade. E assim, ó Deus, ainda que nós venhamos a cometer erros, ainda que hajam discussões dentro da nossa casa, que possa existir o perdão, que nós possamos buscar a reconciliação e o conserto, e não o esquecimento, mas o conserto. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, e que nós possamos buscar andar no Espírito. Ensina-nos a andarmos no Espírito. Queremos andar no Espírito. É o que nós pedimos, Senhor. Ajuda-nos. Eu queria fazer um convite para você que está aqui, já na igreja há muito tempo, ou você que está aqui pela primeira vez. A gente sempre faz isso nos cultos. Entrega a tua vida hoje para Jesus. Dá a tua vida para Jesus. Fale para o Senhor Jesus: Jesus, a minha vida te pertence. Eu te amo. O Senhor morreu pelos meus pecados. Tu és o meu Salvador. Eu entrego a minha vida a ti. Você fazendo uma oração simples como essa, a palavra de Deus diz que você passa a ter os direitos legais, judiciais de um filho. E quando um filho é filho, ele nunca mais deixa de ser filho. Ainda que você não entenda, acredite. É assim que a Bíblia fala, é assim que Deus fez. Por isso que ele diz que ele nos adotou. Deus nos adotou. Se nós fôssemos filhos, como ele nos adotaria? Paulo fala isso em Efésios. Nós fomos adotados. Que teu coração seja do Senhor Jesus. Que você possa participar dessa ceia, comendo do pão, bebendo do cálice, e dizendo para o Senhor: tu és o meu Salvador. Que você possa andar no Espírito, que todos nós possamos andar no Espírito, fazendo a vontade não da carne, mas a vontade do Espírito. Todos os dias, Senhor, queremos que o Senhor nos mostre a tua vontade. Ensina-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Por favor, alguém peça para as crianças virem para cá. Como hoje eu estou um pouquinho adiantado, eu acho que elas devem estar no meio da pipoca lá. Nós vamos tomar ceia juntos. Andar no Espírito. Talvez a pessoa que esteja do seu lado esteja esperando tanta coisa de você, você nunca conseguiu fazer porque você não andou no Espírito. Andar no Espírito vai fazer você realizar coisas que as pessoas que estão do seu lado talvez nunca tenham falado, mas você vai começar a fazer, porque Deus vai te mostrar o que você tem que fazer. Amém? Deixa eu contar uma coisa para vocês.
Às vezes as mulheres querem que os homens mudem, e as mulheres chegam no marido e falam, você tem que fazer isso. Irmãs, conselho de um pastor, não faça isso. Porque se o homem não estiver no espírito, ele vai fazer o contrário. Só para não dar o braço a torcer para você. Então o que você tem que fazer? Você tem que orar. E falar para Deus, para que o Espírito Santo dirija o coração do teu marido. Assim também com as mulheres, da mesma forma, maridos com as mulheres. E aí cada um vai fazer aquilo que Deus quer, e será o melhor para todos. Amém? Andar no Espírito. Eu preciso andar no Espírito. Preciso crucificar a minha carne. Chamaram as crianças? Nós vamos tomar a ceia juntos. Espero que você esteja alegre, esteja feliz para podermos participar desse momento juntos, de alegria. Porque afinal, foi Ele que morreu por nós. Eu não tenho parte nenhuma nessa mesa. A mesa é toda dele. A mesa é para a glória dele. O pão simboliza o seu corpo e o cálice simboliza o seu sangue. Toda a glória a ele. Que nós possamos celebrar nesta noite o que Jesus Cristo fez por nós. Amém? Queria chamar os pastores para frente, por favor, para nós orarmos juntos, para podermos distribuir a ceia enquanto as crianças estão entrando.